O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordenou à estatal petrolífera PDVSA a concessão de licenças para a exploração de recursos na região do Essequibo, a área disputada com a Guiana. Maduro instruiu a criação da divisão PDVSA Essequibo e a concessão de imediato de licenças operacionais para a exploração de petróleo, gás e minerais em toda a área. Essas medidas fazem parte de um conjunto de anúncios feitos pelo presidente nesta terça-feira após o referendo consultivo no último domingo, no qual buscou apoio popular para seu pleito sobre a região em disputa. Maduro disse ainda que agora exercerá o poder concedido pelo povo e propôs também uma lei para a criação da Guiana Essequiba, uma província na área disputada com a Guiana. O presidente também ordenou a criação de uma zona de defesa integral da Guiana Essequiba, sem dar detalhes adicionais, mas que vai estar localizada na cidade de Tumeremo, no estado de Bolívar, na fronteira com a área em disputa. Além disso, pediu a implementação de um plano de atenção social para a população da área em disputa, bem como a realização de um censo e a entrega de carteiras de identidade aos seus moradores. Os ministros das Relações Exteriores da Guiana e da Venezuela conversaram pela primeira vez desde que o ditador Nicolás Maduro reivindicou o território no país vizinho. Os dois países concordaram em manter o diálogo, mas a Venezuela criticou a Guiana por dar sinal verde para a presença militar dos Estados Unidos. Já a Guiana recorreu a organizações das Nações Unidas. Na terça-feira, Maduro divulgou o que seria um novo mapa da Venezuela com a região de Essequibo anexada e ordenou a exploração imediata de petróleo na região. E o presidente venezuelano Nicolás Maduro celebrou nesta segunda-feira o resultado do plebiscito sobre a soberania da região de Essequibo. O pleito é visto como um dos primeiros passos do líder bolivariano para a anexação formal de grande parte do território da Guiana, o que daria acesso a grandes reservas marítimas de petróleo. Os eleitores foram às urnas no domingo e responderam a 5 perguntas relacionadas ao direito da Venezuela sobre o território da região de Essequibo. O resultado foi similar em todas. Mais de 90% consideram que a área pertence à Venezuela. Nesta segunda-feira, Maduro celebrou o resultado e prometeu recuperar Essequibo. Já o vice-presidente da Guiana, Barhat Jagdeu, afirmou que se prepara para o pior cenário possível e que busca aliados para ampliar as defesas das fronteiras guianenses. Essequibo é uma região de 159 mil quilômetros quadrados na fronteira leste da Venezuela. Cerca de 250 mil pessoas moram nessa área, que ocupa praticamente 2/3 de todo o território da República da Guiana. Essa mesma região fazia parte do território da Venezuela quando o país se tornou independente na primeira metade do século XIX. Nas décadas seguintes, entretanto, foi ocupada por ingleses que colonizavam a região da Guiana. A crise estava em banho-maria até o início dos anos 2010, mas voltou à tona com o crescimento na exploração mineral da região e com a descoberta de grandes reservas de petróleo na margem litorânea de Essequibo. O governo de Maduro, ele faz esse plebiscito apenas para, teoricamente, ter uma legitimidade interna para vir de fato a invadir o território de Essequibo. A gente não sabe se isso vai acontecer. Essa região passa a ser visada não só pelos Estados Unidos, mas também pela Rússia, que é parceira da Venezuela. Então é um conflito que extrapola as fronteiras regionais da América do Sul. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou o presidente da Guiana, Irfan Ali, de fantoche dos interesses petrolíferos em meio a disputas na fronteira. Estamos nesse momento na União Nacional pela Recuperação da Guiana Essequiba para parar os abusos da ExxonMobil, para parar os abusos do presidente da Guiana, fantoche provocador da ExxonMobil. Títere provocador da ExxonMobil. 2 equipes do Departamento de Defesa americano têm previsto uma visita à Guiana na próxima semana em meio à controvérsia limítrofe, que remonta a mais de um século, mas se intensificou nos últimos meses. A Guiana apela para uma sentença arbitral de 1899, que estabeleceu as atuais fronteiras,
enquanto a Venezuela reivindica o Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência da Guiana, que anulou a sentença e estabeleceu bases para uma solução negociada. A disputa se intensificou com a descoberta de reservas de petróleo na região e as negociações da Guiana com a gigante energética americana ExxonMobil para sua exploração. A Venezuela convocou um referendo para 3 de dezembro, na qual perguntará a seus cidadãos se apoiam a concessão de nacionalidade aos 125 mil habitantes da região em disputa e a criação de uma nova província venezuelana chamada Guayana Esequiba. Me meto en la máquina del tiempo y ya es domingo. Vamos a votar, pues. Vamos a votar. Mi cédula contra la pared. Vamos a votar. Vamos a votar, pues. Si Cilia quiere que sea domingo, es domingo. Primer paso para votar. Entrega de la cédula, chequeo de la cédula. Inmediatamente chequean la cédula y la captahuella me autoriza a poner el pulgar. Coloco el pulgar. He sido chequeado, aparece mi nombre, mi cédula, todo va bien. Un votante y un voto. No como antes, que un votante 20 votos o hasta matavotos. No, este es el sistema más seguro del mundo. Un votante y un voto. Primera pregunta, sí. Segunda pregunta, ya la estudié, sí. Tercera pregunta, sí. Cuarta pregunta. Y quinta y última pregunta, sí. Ya me aparece, voté sí, pulso votar. El voto se ha generado correctamente. Más cómodo, más seguro, impossível. Já votei 5 vezes sim. Na Venezuela, Nicolás Maduro disse que a população votou a favor da anexação de parte do território da Guiana durante um referendo. É uma região disputada entre os dois países há muitos anos. Na semana passada, o Tribunal Internacional de Justiça impediu que a Venezuela tomasse qualquer medida que pudesse mudar a divisão territorial. Mesmo assim, Nicolás Maduro avançou com essa consulta pública de 5 perguntas sobre o direito do país de anexar parte da Guiana. Todas as questões foram respondidas com mais de 95% de aprovação, segundo a autoridade eleitoral. Ainda segundo o governo, pelo menos 10,5 milhões de votos foram contabilizados para o sim. A região reivindicada por Maduro tem 160 mil quilômetros quadrados, equivalente a 70% do território da Guiana, composta principalmente essa região de florestas, também uma região rica em minérios, rica em petróleo. A Venezuela voltou a ter interesse no território nos últimos anos, justamente depois da descoberta de petróleo e gás no mar da Guiana em 2015. O ditador Nicolás Maduro diz que vai tomar as medidas necessárias para anexar um território rico em petróleo na vizinha Guiana. Os Estados Unidos, que são contra a medida, já anunciaram que podem retomar as sanções contra a Venezuela a qualquer momento. Nicolás Maduro afirmou hoje que vai cumprir as ordens do povo, um dia após um referendo sobre o território de Essequibo. 95% dos eleitores foram a favor da anexação da região, segundo o órgão responsável pela votação. A consulta contrariou ordens da Corte Internacional de Justiça, que proibiu o país de tentar tomar a região. De olho nas eleições do ano que vem e em busca de tirar o país de uma profunda crise, o ditador fez forte campanha pela criação de um novo estado. O território fica na fronteira leste da Venezuela. Tem tamanho semelhante ao estado do Acre e é rico em petróleo e pedras preciosas. Acho que isso é uma desculpa para disfarçar problemas maiores que temos, diz esta venezuelana, que prefere não mostrar o rosto por medo de ser presa e torturada. Esse referendo é uma perda de dinheiro, de recursos, questiona esse homem. O governo da Guiana declarou hoje que está vigilante, embora não acredite numa invasão.
Já os Estados Unidos defenderam uma solução pacífica. Washington acompanha de perto a situação na fronteira entre Venezuela e Guiana. Os americanos são contra o plano de Caracas de anexar Essequibo. E qualquer ação do regime de Nicolás Maduro pode fazer com que os Estados Unidos voltem a impor sanções contra a Venezuela, principalmente depois que o país sul-americano deixou de cumprir o acordo de libertar centenas de presos políticos. Maduro também prometeu eleições livres no ano que vem. Desde que o ditador assumiu o poder há 10 anos, representantes da oposição estão impedidos de se candidatar e de ocupar cargos públicos. Na semana passada, o governo brasileiro anunciou reforço das tropas do Exército na região de fronteira. E aí eu fui atrás de bastidores para ver como é que o governo brasileiro está vendo essa questão. E o que eu apurei? Vou trazer aqui para vocês. O Brasil já enviou seguidos apelos ao governo da Venezuela para evitar conflitos com a Guiana. O Brasil faz fronteira com os dois países ali no norte do nosso país e quer manter essa região pacífica. Oficialmente, a posição do Itamaraty é que o Brasil não opina, que o referendo de anexação de parte do território da Guiana é um assunto interno da Venezuela, mas nos bastidores foram feitas diversas gestões. Lula enviou o seu assessor especial, Celso Amorim, a Caracas. Amorim é sempre um interlocutor preferencial com os venezuelanos, tem a confiança deles, ele foi lá recentemente. Lula também conversou por videoconferência com o presidente da Guiana, estava previsto para se encontrar com ele hoje lá na COP, mas as agendas não acabaram batendo. Então está tendo essa interlocução direta em alto nível do governo brasileiro. No dia 22 de novembro já tinha acontecido um encontro de ministros da Defesa e de Relações Exteriores. Nesse encontro, o chanceler Mauro Vieira deixou claríssima a posição brasileira de dar preferência por uma solução pacífica quando esse assunto foi discutido, e estavam presentes na reunião representantes de 12 países aqui da região, inclusive venezuelanos. E no bastidor da assessoria interna de Lula, o sentimento é de muita preocupação e você sente até uma certa irritação com os venezuelanos, porque o Brasil vê essa discussão como muito inoportuna, porque estamos no meio de um processo em que o Brasil se colocou como um mediador da negociação entre o governo Maduro, a oposição e os Estados Unidos para tentar realizar eleições livres na Venezuela em troca da retirada das sanções. Teve um passo importante nesse sentido recentemente. E aí, no meio dessa discussão, a Venezuela propõe um referendo para anexar uma parte da Guiana. Enfim, esse é o bastidor, a gente vai acompanhar, vamos ver o que vai acontecer no domingo.